Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do FIA Talks. Eu sou o Guilherme, hoje eu tô aqui com o Emerson, que abriu as portas aqui do Fila de Clientes pra gente. Irmão, Sempre obrigado. bom, muito bom tê-lo aqui no Fila de Clientes. Vou aproveitar e dar o recado para a nossa grande diretoria. Esse é um modelo audacioso, um modelo diferente, que só essa juventude aqui fornece para nós fazer um podcast sincronizado em parceria para ser soltado no mesmo dia nos dois canais. Sensacional a ideia, cara. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, meu irmão. E o nosso convidado, Rodrigo Terron. Terron, valeu por ter aceito. Finalmente saiu, né, velho? Com certeza. Valeu pelo convite, animado aqui com esse bate-papo. Vambora. Vambora. Gente, vai ter muito talk sobre negócios, sobre estratégias, oportunidades, filas de clientes. Eu não posso deixar de agradecer a FIA Business School pela oportunidade da gente criar toda essa estrutura, todo esse ecossistema de desenvolvimento de comunicação. Ao FIA Talks, meus amigos da graduação, um grande abraço, obrigado pelo apoio também. E a Pixen, a nossa agência de audiovisual que cuida da parte de edição, que ajuda a gente com os nossos conteúdos. Beleza? Então bora nessa que tem muita coisa legal pra gente falar, né, galera? Muita coisa, muita coisa. Terron, se puder começar contando um pouco pro pessoal a tua história, como é que foi essa jornada aí, empreendedora e business? Boa, boa. Vou resumir, depois a gente vai entrando nos tópicos. Meu nome é Rodrigo Terron, tenho hoje 33 anos, né? Comecei a empreender há 11 anos atrás, em 2014. Antes disso, vim de uma trajetória dentro do call center, onde eu comecei. Então, minha primeira profissão, eu fui operador de telemarketing, eu fazia cobrança do cartão de crédito das Casas Bahia. E foi como eu comecei, eu vim de uma origem simples, né? Vindo ensino público, meu pai é pedreiro, minha mãe é cozinheira. E aí eu fui crescendo dentro desse ambiente do call center. Então, lá eu saí de operador para assistente, analista, aí fui para uma área totalmente de gestão, virei coordenador, virei gerente de planejamento estratégico. E aí, quando eu cheguei nesse momento da minha carreira, eu falei, não, mas não é o que eu quero empreender. Eu já tinha um salário legal, já estava numa posição boa, numa empresa bacana, mas não me sentia completo e não tinha acho que eu costumo dizer que não tinha uma empresa que eu gostaria de trabalhar. Então eu não olhava assim e falava, pô, que legal o Nubank, eu quero trabalhar lá, ou que legal o Google, eu quero trabalhar lá. Eu queria criar alguma coisa. E aí um dia eu pedi as contas, conversei com o CEO da empresa na época, o Bento. Hoje ele está comigo na estrutura atual que eu tenho, até hoje a gente tem uma relação bem próxima. E eu falei, Bento, eu quero empreender e eu queria muito apoio de você, me liberando, né, criando aí um plano de saída. E aí ele super apoiou, foi a Intervalor, que é a empresa que eu trabalhava, foi um dos meus primeiros clientes. Ele me ajudou ali, me desligou na época, então eu saí, consegui... Eu tinha pouco mais de 3 anos de Intervalor, então saí com um pouco de dinheiro, muita coragem, e foi como eu comecei. Comecei empreendendo fazendo site, muito site institucional. Aí de site eu fui para e-commerce, de e-commerce para aplicativo. Aí em 2015 abre em São Paulo o que a gente chama de Cubo, que é um espaço dedicado a startups. E eu comecei a olhar e falei, pô, e se eu tentar vender mão de obra de tecnologia para startups? Então a gente começou a posicionar a fábrica de software para um olhar muito direcionado ao fundador de startup, em especial aquele que tinha pegado algum tipo de investimento, mesmo que seja um investimento anjo. Ele tinha uma necessidade de acelerar o produto, acelerar a tecnologia. E em 2015 não era sexy trabalhar em startup, então ninguém queria sair de um emprego garantido, de uma condição salarial boa, para arriscar numa empresa que ninguém sabia se ia dar certo. Então, eu comecei a mergulhar muito dentro das comunidades. Eu ia em evento todos os dias, e aí nesses eventos eu fui conhecendo muitos talentos, né? Não só de programação, de tecnologia, mas de produto, de UX, de UI. Comecei a organizar alguns meetups, né? Que são esses encontros de aprendizado, de troca. E um dia eu caí dentro de uma maratona de programação. Foi um hackathon. O hackathon, né? Isso. Uhum. Uma pessoa do time, e na época a gente estava contratando dev e precisava contratar mais desenvolvedor, e aí na época esse dev chamava Júlio, né? A gente chamava ele de JC. O JC chegou e falou, vai ter um hackathon, e se a gente fosse participar, conhecer a galera, de repente tem algum desenvolvedor legal que a gente possa trazer para o time. Eu nunca tinha ido numa maratona, num hackathon. Naquela época
já tinha, né? Eu costumo dizer assim que eu não fui pioneiro, nem inventor, já tinha, mas era muito específico e muito nichado, tinha pouquíssimos eventos nesse formato do Brasil. Então quando tinha, juntava uma galera legal. Participei, quando eu saí desse hackathon foi onde eu falei, cara, esse negócio é interessante, e eu comecei a falar para clientes que eles deveriam investir nessa metodologia. Então eu falei, pô, cara, você tá aí sofrendo para contratar, tem um direcional tecnológico, mas ao mesmo tempo você não sabe para onde direcionar o produto, você precisa se posicionar. Tinha vários motivos de por que organizar. Eu comecei a entender cada um desses motivos, sinalizar para as empresas que elas deveriam fazer. Um dia um cliente meu falou, faz o hackathon aí então pra gente, o que precisa? Aí a gente fez um primeiro projeto, desse primeiro projeto veio um segundo, veio um terceiro. Em 5 anos a gente fez mais ou menos uns 150 projetos. A gente trabalhou com 150. A gente chegou a fazer 5 simultâneos no mesmo final de semana. E a gente trabalhou com as maiores empresas do Brasil. Então a gente fez 11 hackathons com a Uber, rodou o Brasil com a Uber, quando eles montaram o centro de tecnologia aqui no Brasil. A gente fazia o hackathon da Globo dentro da casa do Big Brother Brasil. A gente fez vários hackathons pro Itaú, Santander, a gente fez Quinto Andar, Loft, Móvel, iFood, Nubank, Visa, Mastercard, Elo Cartões, CCR das estradas, DASA da área da saúde, Mãe Terra da Unilever, né, varejo. Acho que a gente rodou todas as indústrias que vocês imaginarem. Isso, até a pandemia, a gente impactou mais ou menos 30 mil pessoas com os nossos eventos. A gente chegou a fazer hackathon com 1.000 participantes simultâneos. Fechamos São Paulo Expo, mega evento grande. Fizemos 2 eventos no Rio com mais de 500 participantes. A gente fez com a IBM, América Latina inteira. Então, não só Brasil, né? Fizemos Brasil, México, Colômbia, Argentina, Chile, e Uruguai, e aí vai. Rodamos o mundo. Isso me levou para o Vale do Silício. Quando eu fui primeira vez para o Vale do Silício, que eu acredito que foi 2016, eu entendi muito o impacto da metodologia lá também. Lá ainda a cultura do hackathon é muito forte, né? Já era naquela época, acho que desde a década de 70 você tem essa coisa, né, de criar tecnologia, junta todo mundo, joga desafios, e isso virou algo cultural. Quase todas as big techs lá fazem os seus hackathons internos, fazem seus hackathons externos uma vez por ano, é uma forma de conectar com os talentos. Veio a pandemia, nosso negócio era quase que 100% baseado em eventos, a gente adaptou para um modelo online. Por sorte / planejamento, a gente tinha um software para gestão, isso permitiu a gente fazer muitos eventos online de uma forma muito simplificada e vender muita licença do nosso software. Então todo mundo que queria fazer um hackathon acabava caindo na nossa plataforma, então a gente rodou vários eventos nos Estados Unidos, Israel, América Latina, vários países contrataram, alguns países da Europa. Ficou super legal. Aqui no Brasil a gente fez 83 hackathons online até outubro de 2020. Só que aí começou a ficar muito cansativo, porque o hackathon presencial ele já é cansativo, que você trabalha, e eu tô indo saindo da gravação aqui, eu tô indo pro Rio, a gente tem um hackathon lá esse final de semana. Então você já trabalha sábado e domingo, vira madrugada, já é cansativo. O hackathon online, por hackathon online a gente fazia uma média de 7 ou 8 lives. Então eu fiz mais de 400 lives durante a pandemia. Essa base, essa comunidade que tinha 30 mil pessoas, virou uma comunidade com 150 mil pessoas. Ela começou a crescer muito rápido e a gente começou a receber muito depoimento do pessoal durante a pandemia, falando, porque, cara, eu tava desempregado, participei de um hackathon, conheci uma pessoa, isso gerou uma oportunidade. Teve gente que tava com crise de ansiedade, depressão, e achou amigo, fez amizade. Tem gente que tava fazendo transição de carreira e acelerou a transição de carreira. Então, vários depoimentos, assim, incríveis durante a pandemia. Legal. Só que começou a desgastar muito, ficou muito cansativo. A gente fez... Eu fazia live todos os dias, e eram, sei lá, 3, 4 lives por dia. Então começou a ficar, cara, puta, não quero mais fazer isso não é a empresa que eu criei, que era a Xiaomi, a empresa que organizava os eventos. E não tinha uma previsão de voltar aos eventos presenciais, né? Isso, eu tô falando assim, final de 2020 a gente não fazia a mínima ideia de quando eu ia poder fazer um evento presencial. Sem dúvida. E aí a gente tinha um parceiro, que era a Rocket City, uma escola que formava talentos em tecnologia. Eles começaram com um infoproduto dentro da Hotmart, vendendo um infoproduto de ensino de programação, e o objetivo lá era transformar numa escola, transformar numa empresa de tecnologia. A gente fez uma fusão,
E isso acelerou muito, porque juntou 5 sócios muito complementares, bastante experientes. E aí a gente saiu, na época da fusão, as 2 empresas dava mais ou menos 30 pessoas. A gente saiu de 30 para 100 colaboradores em 8 meses. E aí batemos assim algumas dezenas de milhões de faturamento, batemos 50 mil alunos pagantes dentro da plataforma. E aí a gente falou, agora a gente vai crescer muito. Aí veio um player argentino, comprou 100% da nossa operação. Aí a gente vendeu a empresa, fizemos esse processo de saída, exit, que a gente fala, né, algo que muitos empreendedores buscam, né, durante a trajetória. E eu fiquei mais 2 anos e meio lá. Aí, pós-venda, eu virei o CEO da Rocket City, então conduzi a empresa nesse processo. Acabou o que a gente chama de earnout, que é meu período obrigatório, vamos dizer assim, de permanência pós-venda. E aí eu fui sentar com os argentinos para entender o futuro, etc. Eles queriam que eu me comprometesse com 4 anos, e eu, na época, não concordei. Eu falei, pô, tô com 29 anos e ficar mais 4 anos aqui, não sei se é o que eu quero, acho que eu gostaria de arriscar mais, fazer outras coisas. Aí eu me comprometi a ficar 1 ano, eles queriam 4, a gente não chegou num acordo. Aí foi quando eu saí da operação. E aí foi acho que bem estranho, né? Porque de repente eu tinha 100 pessoas ali, uma equipe, uma estrutura, metas agressivas, tudo ali à minha disposição. No dia seguinte era eu sozinho de novo, pensando, pô, o que eu vou fazer agora, qual que pode ser meu próximo passo. Não pensei em me aposentar com 30 anos, eu sou muito novo para não dar continuidade. E aí eu comecei a ajudar muitos empreendedores, comecei a fazer mentoria, advisor, assim, tem alguns conselhos, fiz alguns investimentos como anjo, e eu gostei disso. Eu falei, eu acho que talvez em vez de eu dedicar 100% do meu tempo a uma única coisa e, sei lá, criar uma nova empresa, eu poderia me dedicar a ajudar esses empreendedores que estão começando. E aí surgiu o que a gente chama de New Hack, que está aqui na minha camiseta. A New Hack é um ecossistema para apoiar empreendedores em estágio inicial. A gente tem a Entry Point, que é um fundo de investimento, então, eventualmente, dentro da New Hack, a gente identifica esses empreendedores, ajuda, conecta. A gente tem programas educacionais, tem programas de aceleração. Alguns deles, a gente tem um programa internacional lá no Vale do Silício, então a gente meio que ajuda esse empreendedor a acelerar o processo, errar menos, talvez testar coisas mais rápido, desenvolver relacionamento, network numa velocidade maior, e faz alguns investimentos nas empresas que a gente entende que estão preparadas. E algo muito legal, assim, e fechando aqui, que eu já falei muito, vindo desse momento que a gente vive de inteligência artificial, de tecnologia avançando numa velocidade muito alta, é que organicamente, sem eu planejar, a gente estava ali lançando a New Hack, aí começou a surgir, aí voltou os eventos presenciais, né? Começou a surgir uma demanda do tipo assim, pô, você ainda faz hackathon? A New Hack vai fazer hackathon? E inicialmente não era um plano, né? A gente falou, não sei, dá para fazer. E aí eu lembro que foi uma discussão ampla de fazer hackathon contribui para o objetivo pelo qual o New Hack foi criado, que é esse objetivo, né, de identificar os empreendedores, acelerar. E a gente chegou à conclusão que sim, porque tinha uma conexão muito grande com a nossa tese de construção de comunidade. Então, cada hackathon desse que a gente faz, a gente impacta ali, às vezes, 150, 200 pessoas, entre inscritos, mentores, jurados, e muitos desses ou podem se tornar empreendedores ou podem ser talentos para ajudar as empresas que estão ali buscando esses talentos em tecnologia. É uma dificuldade hoje para o fundador. Então, esse cara que está dentro do ambiente da maratona, da competição, do hackathon, ele toma um risco maior e acabou fazendo sentido. Então, a gente tem esse braço dentro da New Hack que a gente chama de inovação aberta, onde a gente ajuda grandes empresas, né? E aí a gente começou, acho que o primeiro que a gente fez pós-pandemia foi com o pessoal do Stark Bank, que é uma fintech. Aí do Stark Bank voltou o Itaú, que já era um cliente. Aí veio a Qualcomm, que é um gigante de tecnologia, né? E poucas pessoas sabem, né? Mas é uma empresa global, gigantesca, que o CEO global é brasileiro, igual a Coca-Cola agora vai virar, agora, né? Saiu a notícia recente. E agora, nos últimos meses, a gente fechou um projeto. A gente fez um projeto com a Adapta muito legal. A gente deu R$1 milhão de prêmio dentro de um hackathon junto com a Adapta. E agora, nos últimos 3 meses, a gente
tem feito um movimento que se chama Devs de Impacto, que são hackathons com o propósito de conectar o desenvolvedor com impacto social. E o sponsor número 1 dessa iniciativa é a OpenAI, então eles estão com a gente no projeto, a galera que está participando está ali tendo acesso direto, né, a pessoas que estão dentro da OpenAI, acesso a APIs, até acesso ao próprio ChatGPT. Então a gente já distribuiu aí umas 500 licenças anuais para os participantes do Devs de Impacto. A gente fez em São Paulo, Curitiba, João Pessoa. Esse final de semana, na sequência aqui da gravação, a gente faz no Rio de Janeiro. A gente fez uma edição online. A gente levou quase 30 desenvolvedores para Brasília para apresentar os projetos que eles criaram dentro do Hackathon no Congresso, no Senado, na Controladoria Geral da União. A gente falou com muitas autoridades que podem eventualmente potencializar. E aí esse branding dev de impactos que a gente faz com mais 2 marcas, que uma é a Apply Brasil e a outra é o Portal eMasters. Tem sido um projeto muito grande que a gente tem construído, mas pro ano que vem a gente já tem projetos assim gigantescos. A gente tem um projeto muito grande com o Senai Nacional, então é um projeto com mais de 10 mil alunos do Senai Brasil todo. A gente está desenvolvendo um trabalho que é criar uma liga brasileira de hackathons, que é uma outra frente legal. E dentro de empreendedorismo, a gente tem várias iniciativas ali para tirar. Mas agora, falem, senão eu vou ficar falando aqui. Olha só, 11, você falou 2014, começou a empreender. Isso. 2014, 2025 são 11 anos, mas me parece que você viveu 50 anos de tanta experiência que você passou. Pior que parece que faz menos, parece que eu comecei ontem. Não, porque você percorreu alguns caminhos que tem empreendedor que busca a vida toda e não consegue, por diversos motivos, mas sim, não consegue. Que é desenvolver a tua empresa, conquistar grandes clientes, fazer a primeira parte do M&A, que é a fusão, fazer uma segunda parte do M&A, que é a aquisição, perfeito, e o famoso exit, que é você conseguir vender a tua empresa, né, cara? O que você acha que é o principal fator de sucesso para se vender uma empresa? Quando você imagina o seguinte, porque agora você também está na cadeira de investidor, perfeito, pelo que você comentou. Nessa cadeira de investidor, mas pensando quando você estava desenvolvendo e você tinha feito a fusão, o que você acha que foi o principal fator de uma empresa de fora ter olhado para vocês e ter decidido, vamos comprar essa empresa? Cara, eu dou muita mentoria para fundador e essa pergunta acaba surgindo. Acho que o grande diferencial é que a gente não criou uma empresa para ser vendida. A gente criou uma empresa para gerar um impacto, ser grande, atingir muitas pessoas. A venda veio como uma consequência, né? Assim, a gente não foi atrás da venda. Muito pelo contrário. Quando a venda apareceu, né? Quando a primeira reunião que a gente fez, a gente discutiu muito antes até de começar a falar com investidores. A gente estava na discussão se a gente precisava ou não captar dinheiro. Certo. E aí isso entre os sócios. A gente fala, pô, mas a gente gera caixa. A gente tem um faturamento. Aí, só que esse mapa, voltando alguns anos atrás, a gente estava num momento assim do mercado, estava tudo muito acelerado. 2021 era aquele momento que estava muito dinheiro no mercado, muita liquidez. Aí tinha um concorrente nosso, que nem era concorrente direto, mas ele captou muito dinheiro, que era a Tribe. Então a Tribe estava ali levantando muito dinheiro. Aí a Lura, que era um outro player que também concorria, estava levantando muito dinheiro. Então isso virou uma pauta. Será que a gente deveria pegar dinheiro para se proteger, eventualmente? Porque, por exemplo, parte da nossa estratégia envolvia tráfego pago, envolvia marketing digital. Isso envolvia um custo de lead. E aí, na medida que todo mundo tinha dinheiro, as pessoas estavam queimando dinheiro com lead, o nosso lead também ficou caro. E aí a gente tinha uma coisa muito do acesso, a gente não queria deixar o nosso produto caro. Então, a gente falou, cara, como que eu... Óbvio, tenho que aumentar de alguma forma, mas como que eu não mudo o que é a Rocket City? Então, a Rocket City, ela sempre foi um produto ali de uns 3 mil reais. Tá. E por que 3 mil reais? Que a gente falava assim, cara, se esse cara ir lá, junta o cartão de um parente, trabalha, faz um freela, ele vai conseguir pagar o nosso curso. Quando veio essa onda do que a gente chama de Income Share Agreement, que é o ISA, né, que é aquele parcelamento, saiu muito, né? Paga só quando você estiver trabalhando. Muitos investidores, inclusive, questionaram. Falaram, pô, mas a Rocket City não vai fazer isso?
E eu não acreditava nisso. Várias vezes eu falei, cara, eu acho que o ISA deu errado em todos os lugares do mundo que se tentou fazer. E no Brasil, a gente tem um case público que é o FIES, que acho que gerou muita formação, acho que muita gente se graduou graças ao FIES, mas ele também, ao mesmo tempo, gerou um problema muito grande, que é muita gente carrega essa dívida. Então, a gente queria que o cara falasse assim, ele vai se matar para pagar 3 mil reais, mas, cara, ele terminou o curso, ele não tem dívida nenhuma, ele vai ganhar o dinheiro dele, desenvolver a carreira. Então, essa era muito a nossa visão. E aí a gente começou a conversar com alguns fundos, tipo, vamos captar dinheiro, vamos levantar uma grana, acho que faz sentido. E aí eu lembro que, assim, a gente começou a receber as primeiras propostas. A gente tinha uma proposta na mesa, na época, de 20 milhões de investimento. Tanto que esse investidor até hoje, ele me vê, ele fica bravo comigo. Que quando eu falei para ele que a gente não ia pegar o dinheiro dele para vender a empresa, ele me colocou na parede. Ele falou, cara, mas quem de vocês que tá com medo? Eu falei, como assim? Ele falou, não, porque vocês têm um cheque na mão aqui, eu tô colocando dinheiro aqui. Vocês preferem vender a empresa, tem alguém com medo. Quem que é de vocês? Dos 5 aí, quem que... E eu falei, não é isso. Só que o que levou à decisão de venda? Quando a gente começou a conversar, a gente não queria vender no começo. Não sei se faz sentido uma venda. É uma empresa nova, tem 5 anos. Hoje a Rocket tem 8. Mas não era uma coisa assim que a gente queria vender. Só que a gente foi muito num plano. Quando a Digital House chegou, eles tinham captado muito dinheiro. Então eles tinham levantado dinheiro com Riverwood, Kazek, que são fundos gigantescos. Eles tinham o Mercado Livre como um sócio. E eles falaram, cara, a gente vai para um plano de IPO 2027, que seria daqui 2 anos. E a gente quer a Rocket City ali como parte da estratégia. E na época eles tinham uma rodada de investimento já meio que combinada muito grande. Então eles iam pegar um dinheiro muito, muito maior. Eu lembro que nas conversas eu falei, legal, eu gostaria, e aí era um desejo meu, eu morei nos Estados Unidos em 2019 e eu queria voltar para lá. Eu falei, eu gostaria de tocar a Rocket City nos Estados Unidos, fazer uma expansão internacional para lá. O Robson, que era o CEO, ficava como CEO aqui, tal. Só que assim, meio que a gente fez a venda, aí o Robson, que era o CEO da Rocket, ele acabou fazendo um acordo, ele não ficou, eu virei o CEO, aí meu plano de Estados Unidos morreu. Aí a Argentina derreteu, porque foi aquele momento ali, antes da eleição, antes do Milei, que tinha $6 diferentes na Argentina, então o resultado da Argentina caiu, e o mercado de tecnologia começou a dar aquela derretida que teve ali, estourou a bolha de tech entre o final de 21 e começo de 22, e a rodada que a gente tinha desapareceu, não tinha mais rodada, então a gente ficou numa coisa assim, a Argentina tá muito ruim, não tem fundo entrando, aí eu já tinha vendido a empresa, fiquei naquela, não vou, etc. Então o plano do IPO, o sonho, tudo que a gente comprou de ideia acabou não se concretizando. Mas quando a gente vendeu, a ideia era essa. A ideia era assim, a gente vai para um plano aqui de criar o maior grupo educacional da América Latina de ensino de programação. O mercado muda. Assim, o mercado ele sempre vai mudar, ele sempre vai vir... você tem que sempre antecipar essas tendências, né, entender para onde o mercado está indo. Acho que esse é um ponto de aprendizado que ter passado por tudo isso me trouxe. Mas, assim, eu acho que muita gente que fala, eu tô criando esse negócio para vender, e eu acho que o propósito tá errado. Assim. Óbvio que vai dar certo para várias pessoas. Se você executar bem ali, criar um negócio, desde o dia 0 se preparar para vender, você vai vender. Mas eu acho que, no meu caso, não foi minha motivação. Deixa eu te fazer uma provocação aqui. Então, se um empreendedor te procura hoje para você, para o seu fundo, para o seu VC fazer um investimento na empresa dele ou uma aceleração, se ele vem com essa conversa de tô fazendo para vender, já é um argumento que vai contra a empresa ou... Cara, depende muito. Porque assim, a gente é um fundo que investe bem no começo da jornada. A gente faz o pre-seed. Pre-seed, tá. Então, é incomum esse empreendedor... O pre-seed, você tá menos de 1 ano de empresa. É incomum o cara já querer vender a empresa com 1 ano. Então, muitas das vezes não. Mas alguns empreendedores, eles trazem uma tese do tipo assim, cara, esse aqui é um projeto de 5 anos. No final do 4º ano aqui eu vou vender. Aí tudo bem. Porque pra gente, como fundo, se eu entrei no pre-seed, aí ele vai fazer um seed, ele vai fazer um série A, ele vai fazer um série B. Se ele vender no série B, o retorno que gera pro fundo paga já. Então, assim, é diferente...
Quem que não gosta da empresa, por exemplo, é o fundo que acabou de investir. Então vamos supor que eu fiz o Série A de uma empresa. Então quer dizer que eu investi naquela empresa para ela ir até o Série C, crescer muito. E aí com 6 meses de investimento, a empresa é comprada. Não teve uma valorização muito grande. Então eu coloquei um monte de dinheiro à disposição e a empresa não cresceu. Então esse empreendedor que faz o Série A, faz o Série B, para ele precisa de mais tempo do que a gente. Agora eu tô ali no Pre-Seed, se eu acelero o cara, né, investir nele, vou conectando com as próximas rodadas, ajudo ele a ter acesso aos melhores fundos e tudo mais, e ele, nesse meio do caminho, ele é comprado, não é ruim. Pra gente, dentro da nossa tese, é algo ok. Para quem não... Desculpa. Para quem não é de tecnologia, só vamos colocar na mesma pauta o que seria um Pre-Seed, um Pre-Seed, Pre-Seed e até a série, só para... É assim, é mais ou menos igual escola, né? Você começa lá na primeira série, prézinho, primeira série. As rodadas você vai levantando rodadas de investimento maior na medida que a tua empresa vai alcançando algumas conquistas, né? Então, geralmente o que a gente chama de pré-seed, seed é semente, né? O capital semente geralmente é uma rodada já institucional, ela é feita por um fundo. O pré-seed geralmente é o primeiro cheque que não é de um investidor anjo, que não é uma pessoa física, né? Então, quem assiste o Shark Tank ali são investidores anjos, né? Então, eles colocam do dinheiro deles, da pessoa física. O pré-seed, normalmente, ele já é um dinheiro de um fundo. Significa que tem vários investidores aportando dentro daquele fundo e aquele fundo está fazendo um investimento e está preparando ele para a sequência de rodadas institucionais, para ele continuar levantando, captando dinheiro com fundos. Excelente. Legal. Eu gosto de fazer um link, uso muito as entrevistas como mentoria, né? Então, eu tô sempre trazendo a graduação, pegando dicas, insights. Boa. Até o Emerson passou por uma experiência de analisar uns pits da graduação da FIA. E a gente tem algumas ideias, algumas empresas, startups lá muito maduras e outras que eu também, como aluno, sinto essa dificuldade de tirar uma empresa da sala de aula e passar ela para uma maturidade um pouco maior para o mercado. Qual que você enxerga que é esse gap, essa dificuldade? Onde você acha que são os pontos que o empreendedor ele tem que estar atento, Terron? Legal. Cara, assim, o empreendedor, ele precisa ser, vamos dizer assim, você tem que ter pessoas ali, o time, né, o conjunto de empreendedores, ele precisa ser muito complementar. Então, de um lado, você precisa resolver um problema de fato, você tem que ter um bom produto que resolve uma demanda que existe no mercado. E muitas das vezes você tem empresas criando coisas para indústrias que são muito pequenas. Mas ainda assim, ainda que você crie um produto para uma indústria pequena, se você tem dentro desse time de fundadores alguém muito bom de vendas, alguém que sabe emitir nota fiscal, né, e sabe ir lá para a rua e pôr... Essa empresa vai gerar receita. Acho que a diferença, assim, você gastar tempo com o mercado, produto, é super importante. Eu não fiz isso porque quando eu comecei a empreender eu não sabia nada disso. Então, assim, eu me preocupei em vender. Então, eu lembro que uma vez eu fui falar com um fundo na época da Xiaomi. Então, a Xiaomi era o produto mais difícil de captar investimento no mundo. Eu tinha uma plataforma de organizar hackathons. Só que eu faturava bem, eu faturava já, sei lá, seus 4, 5 milhões ano ali. Muito mais do que várias startups que captaram investimento, nunca tive investidor. E aí, quando eu fui falar com ele usou uma expressão... Cara, eu era tão ignorante que eu não entendi na hora o que ele falou. Ele falou assim, você sabe a diferença do tênis e do badminton? Eu falei, não. Aí ele falou assim, cara, porque os dois esportes são muito parecidos, um vai te colocar entre os maiores do mundo, o outro você vai aparecer de vez em quando ali, não tem o mesmo destaque e tal. E é isso, assim, tem muito cara que não tá jogando tênis, ele tá jogando um esporte ali, um badminton, um tênis de mesa, uma coisa que é muito mais for fun. Uhum. E tá tudo bem, assim, eu não tenho... Se tinha muito preconceito com o que a gente chama de lifestyle business, né? Do tipo assim, a galera tinha muito preconceito com um negócio que não é pra virar unicórnio. Às vezes você tá criando um negócio ali, você tá faturando um pouquinho legal, tá tirando um salário, você tá feliz pra caramba, mas aí você não vai pra um caminho, por exemplo, de captar dinheiro com o investidor. Quando você vai jogar esse jogo aqui do investidor e tudo mais, você tem que estar dentro de um mercado grande, você tem que ter um produto que resolve aquela dor do mercado e, cara, você tem que ter velocidade. Tipo, esse negócio precisa crescer numa velocidade muito grande. Então, eu acho que é o tipo de jogo que você vai jogar. Tem gente que quer jogar o competitivo lá,
o tênis profissional e o cara é 12 horas por dia de treino e você, cara, tem que se matar ali pra fazer. E tem o cara que quer jogar ali de manhã com os amigos, se divertir e tá tudo bem pros dois lados, assim, acho que é entender. Existe uma pressão muito grande dentro, e aí a gente acompanha muito essa coisa do empreendedorismo universitário. Existe uma pressão muito grande, até de mercado, desse universitário criar o primeiro negócio e já ser um negócio grande, que já resolve um problema gigante de mercado, etc. Eu, particularmente, aí é uma opinião minha, eu acho isso um pouco ruim. Eu acho, se eu tivesse, eu não tive essa oportunidade na universidade, mas se eu tivesse na universidade e eu fosse empreender, eu ia me preocupar muito mais em desenvolver as habilidades. Então, assim, eu não ia me preocupar em criar um negócio gigante, eu ia criar um negócio que mais me ensinasse alguma coisa. Eu acho que esse deveria ser, talvez... Se gera muita expectativa, né? Hoje as faculdades elas querem concorrer, quer pôr ranking, então qualquer coisa quer jogar o PR, e às vezes você não está formando de fato o empreendedor com casca, com estrutura, e isso é ruim, porque se você não aprender no começo, você vai ter que aprender em algum momento, e às vezes você tem que aprender a trocar o pneu do carro com o carro andando. Eu tive que fazer isso, então vários problemas que eu tive na minha jornada como empreendedor foi porque eu não tive o fundamento, eu não aprendi ali no começo da jornada a fazer as coisas de uma forma mais estruturada. Então, respondendo a tua pergunta, assim, acho que time, estrutura, entender o que está fazendo, ter essa habilidade comercial, né, de vender, são coisas muito importantes. E a diferença da empresa que cresce muito rápido para que não cresce é esse alinhamento de pontos. Mas, ao mesmo tempo, dentro do momento que você está ali dentro da universidade, competindo, né, você está estudando e trabalhando... Eu acho que tá tudo bem se você não crescer. Tem aquele double, triple. Uhum. Cara, não sei se você vai conseguir fazer isso estudando. E, cara, se você achar algum jeito e você tende a fazer isso, beleza, larga a faculdade, vai, mas eu não recomendo. Eu acho que, tipo, esse momento inicial da tua carreira como empreendedor, se eu fosse começar hoje, eu ia usar muito esse momento para criar um case legal para minha carreira, para fazer muito contato, muito network, conhecer todos os fundos enquanto eu ainda sou universitário. Porque quando você é universitário, as pessoas tendem a te dar uma atenção um pouco maior, falar, pô, é um give back, né, que a gente chama. Eu vou tentar apoiar esse cara de alguma forma. E quando você tá lá depois, você só é um empreendedor normal, igual todos os outros, tende a talvez não ter essa mesma abertura. Então, hoje, por exemplo, a galera da faculdade faz podcast, faz evento... Eu acho isso super legal, os fundos participam, os empreendedores participam. Então, assim, aproveita esse momento para desenvolver as habilidades. Eu acho que o empreendedor ele é feito de habilidades. E se você não desenvolve elas no começo, depois fica mais difícil. Assim, né? Não, pô, que legal, que resposta legal. Mas também eu tenho a impressão, não sei se é a sua, Terron, que... Cara, hoje tem muita informação no Instagram, no TikTok, nas mídias sociais, onde leva para um lado que empreender e ganhar dinheiro é fácil. Perfeito. Tem bastante informação sobre isso, principalmente de quem vende fórmulas sobre isso. E aí acho que, cara, o empreendedor ele olha para essas fórmulas, ele não entra com um olhar crítico, ele entra, cara, no oba-oba e vou montar a empresa, daqui a um ano eu vou crescer esse negócio. E leva um tempo, cara. Sim. O negócio, como você falou, mesmo que seja para ter retiradas menores, para fazer uma coisa menor, ou acelerar, mas você tem um tempo de maturidade do negócio, né, cara? Tem. Acho que, assim, eu não desprezo o que o marketing digital trouxe para o mercado. Não, de forma alguma. Então, eu acho isso muito relevante. Eu conheço pessoas, assim, que cresceram, se desenvolveram, conseguiram criar produtos, faturaram. Mas você chega num teto muito rápido. Uhum. Chega ali o teto do digital, embora os caras do digital, eles falam que não, que você vai faturar. Aí eles põem tudo dígito, 8 dígitos, 9 dígitos, 10 dígitos. Cara, isso é interessante, mas assim, você não está criando muito valor. Você está fazendo ali saques, né? Você tem volume, você vende muito, então você gera... Só que assim, o dia que você parar de vender o produto, acabou a empresa, você não criou nada ali, não tem um negócio ali. E eu acho que tá começando... Eu tenho uma tese, eu e um amigo meu, que é o Nelson, hoje ele ele mora na Califórnia, trabalha no Circle, que é aquela plataforma de comunidades, e a gente criou uma tese que a gente chama de a tese da interseção dos mercados. Então, assim, a gente entende que o mercado de startup, a economia real e o mercado do marketing digital andava separado,
e um não queria falar com o outro. Então, a startup queria destruir a economia real, o marketing digital achava que o startupeiro era duro, ficava correndo atrás de dinheiro, o cara startupeiro acha que o marketing digital é charlatão. Então, só que assim, começou a unificar. E a gente criou essa tese, acho que uns 2 anos atrás, mais ou menos. A gente chegou a fazer, levou uma galera do digital lá pro Vale do Silício e tal, que a gente começou a falar, cara, quem entender jogar o jogo da interseção vai sair na frente. E o que é o jogo da interseção? É você saber usar o melhor de cada um. Então, quando eu olho hoje, por exemplo, o trabalho que o João Adib está fazendo na CIMED. Sensacional. Então, ele tem uma economia real. Tipo assim, ele é um... Cara, ele faz remédio. Isso é zero sexy. Só que ele traz os elementos do marketing digital, da creator economy, comunica bem. E ele tem um mindset do startupeiro. A forma que eles estão criando ali a CIMED é o startupeiro. Então, esse é o jogo legal. E tá começando a aumentar o número de players nesse jogo, né? Então, tem uma série de pessoas que tá entendendo que, eu posso ser startup, ter um infoproduto, eu posso ter um cara me ajudando na governança aqui da economia real, eu posso trazer tem um amigo muito grande, que é o Daniel da Hub4Pay, que é um parceiro, a gente faz muita coisa junto. Por exemplo, ele buscou um cara da economia real para estar dentro da estrutura dele. Pegou o Sandoval. O Sandoval foi meu cliente, cara, no Banco BMG, lá no começo de 2020. E ele foi um cara que fez 4 IPOs. Tipo, o cara passou... Rapaz. Ele criou no Brasil a Múltiplos, ele criou... acho que ele foi Dots também. Cara, o cara é bizarro. Só que assim, é um cara que não é startupeiro. Aí o Dani olhou e falou, esse cara é bom. Aí o Dani começou a virar influenciador também, começou a produzir conteúdo. Então, quem entender esse jogo da interseção, de você saber usar o melhor da startup, o melhor da economia real, o melhor do marketing digital, tem uma oportunidade muito grande. E agora o melhor da IA também, né? Porque você tem esse quarto elemento. Quando eu comecei a falar disso com o Nelson, foi em 2022, tinha acabado de lançar o GPT, então a gente não falava ainda da IA, mas assim, agora você tem a IA também, que ajuda a condensar todo esse processo. Sim. Eu participei do Hackathon da CIMED, né, Link, lá foi muito legal. E a CIMED traz mesmo essa ideia do digital e de vendas, né, cara? A cultura do João é total vendas ali. Só que não é a venda do jeito que era feito 5 anos atrás. É uma venda digital, é uma venda... Tipo assim, ele não vende nada no Instagram dele, mas o Instagram dele faz todo mundo vender CIMED. Então é mais ou menos essa lógica, entendeu? Só que ele faz uma coisa que, do meu ponto de vista, é a alma do negócio, que é você criar base, né? Perfeito. Você começa a criar a base, reputação, marca, né? Então, assim, eu já estive algumas vezes com o João Adib nos mesmos eventos. Então, por exemplo, esse ano eu estive lá em Boston, no Brasil Conference, e aí, assim, chegou toda a CIMED inteira, todo mundo com moletomzão amarelo. A hora que os caras chegam, para o evento. Tipo assim, todo mundo... Assim, você pode não gostar de amarelo, você pode não gostar da CIMED, você pode não, mas não tem como você ignorar, né? Tem aquele vídeo do Steve Jobs, né? O Pense Diferente, que foi aquele comercial, que ele fala isso, né? Ele fala assim, cara, você pode não gostar, mas você não consegue ignorar, que ele fala que são os loucos, né? Os criadores de problema, os caras que realmente mudam o mundo, né? E ele fecha com essa frase, né? Os que acham que... Os que são loucos o suficientes para achar que podem mudar o mundo são os que realmente mudam. Eu acredito muito nisso, assim. Então, essa coisa da marca... A CIMED não é uma marca de remédio, cara. Tipo, é muito além disso. A construção que está sendo feita é muito maior do que um negocinho amarelo que tem na farmácia. Do tipo. Só que eu, ao mesmo tempo, hoje quando eu vou na farmácia e eu vejo alguma coisa CIMED, alguma coisa de outra marca, eu tendo a comprar CIMED, porque eu falo, pô, eu acho legal, me conecto. Tá conectado. Pô, tipo, sei lá, a EMS, nunca vi a EMS fazer, sabe? Tipo, sabe, do tipo assim, a Medley, por que eu vou comprar a Medley? Do tipo assim, e essa coisa, né, ele pegou algo que é muito banalizado, né, com a entrada dos genéricos no mercado. Você entra lá e fala assim, pô, eu quero, por exemplo, eu tenho hipertensão, então eu tomo remédio de pressão todos os dias. Então eu entro na farmácia e falo, me dá um Losartana 50 miligramas. Eu nunca pergunto a marca, tanto faz a marca. Na verdade, eu pergunto a mais em conta. Qual que é a mais em conta? Só que agora, dado que você tenha uma marca como a CIMED, com uma presença, com uma força de marca, se tivesse CIMED, provavelmente eu tendo a pegar a CIMED. Isso já aconteceu, já peguei algumas vezes eu fui na farmácia e peguei alguma coisa que era CIMED, simplesmente porque eu vi que era CIMED. Então esse efeito de construção de marca é muito poderoso, sabe? Essa conexão é uma coisa que a comunidade traz também, né, Terron? Esse senso de pertencimento, que acho que é o que a gente sente quando
tem esse contato com a marca CIMED, por exemplo, e a New Hack cria com a comunidade, né? Eu acredito muito em comunidade. Meu primeiro contato com comunidade, eu sou cristão e veio da igreja. Então, eu acho que, tipo, e aqui respeitando todas as religiões. Eu não tenho problema com nenhuma e acho que cada um tem que escolher o que realmente está alinhado com os valores, enfim. Mas, assim, o que você aprende dentro de um contexto de religião é muito isso. Então, assim, eu aprendi a fazer comunidade dentro da igreja. Então, assim, eu lembro que eu era de um departamento de jovens, a gente queria fazer um acampamento. Pô, mas ninguém tem dinheiro. Do tipo, vamos fazer cantina, vamos vender coisa junto. Vamos criar o próximo congresso, vamos trazer um cantor X, um cantor Y, vamos decorar a igreja. E tudo isso aí a gente fazia em comunidade. Uma pessoa não ia, vamos atrás da pessoa, vamos buscar, etc. Então, quando eu comecei a empreender, eu trouxe muito esse DNA. Os meus sócios na época vieram também do contexto, a gente se conheceu dentro da igreja. Então, quando a gente começou a empreender, vamos fazer um evento. Então, a forma de fazer o evento era a mesma forma porque a gente fazia isso lá dentro. Eu cansei de fazer evento dentro das igrejas. Então, tipo, eu puxava, era o mesmo ponto. E aí eu fui entendendo, por exemplo, dentro da tecnologia, que a comunidade é usada como uma forma de se manter atualizado, porque a tecnologia muda o tempo todo. E aí, assim, o que hoje é tecnologia de ponta, daqui 2 meses virou obsoleto. E como que eu me mantenho atualizado? Trocando, conversando sobre. Com quem? Com a comunidade. Então, você pega, assim, por exemplo, hoje, dentro da programação, você não tem uma comunidade, você tem várias. Você tem a comunidade do PHP, você tem a comunidade do JavaScript, você tem a comunidade do Go, você tem a comunidade do Flutter. E os caras usam a camiseta do Flutter, colam o adesivo do Flutter, usa a corrente do Flutter, o tênis dele tem o logo do... É isso, a comunidade é isso. Linux é muito forte. O cara né? do JavaScript, ele escreve, tatua JavaScript no braço. O cara do Linux, né, galera? Então, quando eu fui entendendo isso, eu falei, pô, esse negócio de comunidade é poderoso. Dentro do empreendedorismo, eu sinto que tem, mas ao mesmo tempo é meio desunido. Do tipo, porque o empreendedor, ele concorre, né? Eu tô criando uma startup e outra pessoa tá criando. É diferente do cara que é dev, que tem uma questão da necessidade de aprendizado. Mas a gente vem fazendo esse trabalho muito de criar essa conexão. Então a gente falou, cara, vamos criar uma comunidade de empreendedores. E aí a gente tá o tempo todo batendo nesses valores que a gente acredita, na coisa da troca, na coisa... Eu falo muito isso, eu falo, cara, eu nunca vi um empreendedor bem-sucedido que não anda com outros empreendedores. Então, assim, se você quer ser um empreendedor bem-sucedido, cara, você tem que estar aqui, sabe? Ontem, eu tenho aqui em São Paulo um restaurante e eu faço um encontro semanal com a nossa comunidade. Então, toda quarta-feira tem um happy hour da comunidade da New Hack. Eu estando aqui ou não. E o que acontece? Assim, é muito comum as pessoas vão no evento com uma expectativa de falar comigo. E é natural, porque eu estou à frente de tudo. Só que, assim, é muito mais interessante quando as pessoas elas entendem que elas podem falar com todo mundo que está lá dentro, que todo mundo lá é parte da comunidade, do que quando elas gastam tempo falando comigo. E aí ontem aconteceu isso. Eu tinha um compromisso, eu não ia ficar o tempo todo. Aí eu cheguei, aí veio 2 pessoas, não, porque a gente precisa falar com você. Aí eu falei, cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei, de todo mundo que está aqui, eu vou te falar 5, 6 pessoas, eu sou menos interessante aqui. Aí eu falei, aquele cara ali, aí tinha um amigo meu que veio da Califórnia, estava ali, aí estava o pessoal da Be Confident, que é uma empresa que é investida pelo fundo, estava boa parte do time deles lá, pô, a empresa, cara, os caras fizeram o que eu fiz em 5 anos na Rocket City em 2. Então são muito melhores do que eu fui estando à frente. Aí tinha um outro cara que era de fundo, aí eu falei assim, de todas essas pessoas aqui, não gasta seu tempo falando comigo, porque talvez, se você me mandar uma mensagem, o acesso, eu tento ser a pessoa mais acessível possível. Você vai conseguir falar comigo, mas tem pessoas aqui que você só vai conseguir falar com elas hoje. Pode ser que semana que vem elas não estão aqui. E a gente tenta trazer muito esse ponto, né, da conexão. Então, hoje a gente tem as nossas imersões, e aí eu falo, cara, qual que é o maior valor que eu entrego? Não é a palestra. Definitivamente não é a palestra. A palestra é ótima, a gente sempre faz uma curadoria, escolhe muito bem quem vai falar dentro do evento, mas o maior valor está nas pessoas, no ambiente, na troca. E eu acho que isso é um valor muito grande, assim. Eu vi isso e vivi isso muito no Vale do Silício. Então, assim, o Vale do Silício é muito pequeno, né? Assim, a galera não entende muito a dimensão. A gente vive num país muito grande. O Brasil
assim, é gigante, né? Então, só São Paulo já é maior do que muitos países no mundo. E a Califórnia em si não é um estado muito grande. A região do Vale do Silício, que é um recorte da Califórnia, cara, é muito menor do que aqui. Então você tem uma cultura de troca, de interação, de contato, proximidade das pessoas, que é muito maior, assim. Em São Paulo, a chance de você... Se você não estiver na bolha, né, assim, se você não estiver na Faria Lima, a chance de você encontrar, sei lá, 3 vezes a mesma pessoa na mesma semana, se você não estiver naquele raio, né, de 100 metros ali, é muito difícil. Cara, na Califórnia não. Às vezes você tá ali, você vai encontrar um cara, você vai lidar. Assim, é muito comum você ir numa empresa... Eu levei um grupo, por exemplo, dentro da NVIDIA, para visitar a NVIDIA. Chegou lá, o Jensen tava lá. E aí o Jensen passou lá e falou, gente, vocês estão aqui e tal, esse grupo é da onde? E aí ficou conversando. E aí os caras falaram, cara, eu não acredito que o Jensen tá aqui. Eu falei, cara, o cara trabalha aqui, pô. Ele é o CEO da empresa. É óbvio que ele vai estar aqui. Então essa densidade lá é algo que é um diferencial muito grande. Aqui é muito difícil. Então, assim, qual que é a diferença? Assim, se você vai para Califórnia, no Vale do Silício, você vai entrar em qualquer café, vão estar falando de tecnologia, de empreendedorismo, de startup, de IA. E aí aqui, aonde eu acho esse lugar, né? Do tipo assim, aonde eu vou se eu quiser encontrar um monte de empreendedor? Falta esse lugar. A gente começou a fazer isso digitalmente, mas ainda assim eu senti falta de fazer isso fisicamente. Ah, mas tem o Cubo, mas o Cubo ainda assim é muito grande, muito nichado, tem muitas frentes ali paralelas. Onde é o lugar do founder? Né? Onde eu sento aqui e conheço alguém aqui, troco ideia e falo... Então a gente está criando esse ambiente dentro da estrutura da New Hack. E aí é uma das coisas até doidas, né? Que eu precisei e me tornei sócio de um restaurante para poder ter isso como plataforma. Porque hoje eu uso o restaurante como uma forma de gerar esse valor. Então assim, todo dia cada hora eu tô num canto, todo dia eu recebo do empreendedor. Ah, você tá no Serena hoje? Eu vou lá trabalhar do Serena, vou ficar lá, tal. Então esse restaurante virou uma marca ligada a empreendedorismo. Que a galera vai lá Vou lá te visitar, hein? É super convidado, cara. Tipo... Então, estrategicamente, você aconselharia um empreendedor que está começando ter uma comunidade ou participar da comunidade como um objetivo estratégico da empresa? Pô, eu preciso... Eu acho que ele precisa estar dentro desse ambiente. Certo. E aí, assim, comunidade... Dentro de comunidade existe o plano de carreira. Então, assim, por exemplo, assim, dentro da New Hack, eu não tenho uma única comunidade. Então, eu tenho, por exemplo, a New Hack, eu tenho lá a galera, por exemplo, que entrou dentro da plataforma do Circle. Então, tem 1.000 e sei lá quantas pessoas. Aí eu tenho um cara que já foi no evento presencial. Aí eu tenho um cara que já foi no evento presencial pago. Aí eu tenho um cara que já foi no evento presencial pago 2 vezes. E aí você vai... Eu tenho um cara que é o investidor do fundo. Então, assim, eu tenho hoje, por exemplo... uma comunidade com os investidores, que são investidores do fundo. Então, assim, a gente tem várias comunidades dentro de uma grande comunidade. E a gente tenta ficar criando essa interação entre elas. O empreendedor que está começando dentro de um nicho específico, aí depende muito do modelo de negócio, do que ele está criando. Mas é interessante ele pensar como reunir os stakeholders daquilo que ele está fazendo. Então, estou criando um software aqui para, sei lá, nutricionistas. Então, ele tem que pensar como que eu reúno esses caras, né? Então, assim, pensa nisso, assim, é um superpoder a coisa da comunidade. Ele está vendendo um software para nutrição todo dia. Ele liga para o nutricionista e vende. Ele liga para o nutricionista e vende. Só que, assim, ele pode não conectar nenhum desses caras em nenhum momento. Ah, eu vendi para você nutricionista, eu vendi para você nutricionista e acabou. Ou ele pode usar o fato dele vender e ter acesso a 2, 3, a 50 mil nutricionistas para conectar essas pessoas. E aí é onde vem a comunidade. Então, assim, quando ele conecta, vocês têm as mesmas dores. Uma das dores é o que eu resolvo com o meu software. Mas as outras dores, vocês podem trocar entre vocês. Então, quando você faz esse movimento de conectar as pessoas, e aí a comunidade vem através disso, isso é muito forte, isso é muito poderoso, né? Do tipo assim, se vocês fizerem um negócio junto, vocês vão associar a comunidade, vai falar, não, pô, foi estar lá que me colocou com essa pessoa. Se o negócio de vocês crescer, se você tem um problema que ele resolve, e aí conversando com ele você resolveu, existe um saldo que eu vou ganhando a partir dessa conexão. Então, quanto mais pessoas eu conecto, maior esse saldo. Que é um pouco do que eu faço hoje dentro da New Hack. Tipo assim, a gente está quase que 24/7 conectando pessoas. Conecta fulano com tal, conecta aqui, conecta ali, vai não sei o quê. Então, pô, tô indo no Rio de Janeiro.
a gente sai conectando a galera. Tipo assim, por exemplo, assim, é muito doido isso, que eu não moro no Rio, nunca morei no Rio, mas assim, eu criei um grupo de mentores que vai me ajudar dentro do Hackathon, e aí eu falo, galera, troquem entre vocês são mentores aqui de tecnologia, se conheçam, interajam entre vocês. E aí depois vem alguém e fala, pô, virei sócio, conheci lá, não sei o que, tal. Então eu acredito muito que a comunidade e o ato de conectar acaba sendo elementos assim, muito poderosos de uma jornada de sucesso. Posso empreender sem comunidade? Pode. Tipo assim, tem um monte de empresa que não faz comunidade, não tem problema nenhum. Mas isso, ter uma comunidade te dá alguns superpoderes que eu acho que é muito válido, sabe? Uhum. Total. E o Serena é um pouco disso. Tem as quartas-feiras à noite lá no Serena que o pessoal se reúne, né? Diversos empreendedores. Aí vocês fazem movimentos lá, Pits, né, Terron? Exatamente, assim, a New Hack, ela hoje fica dentro do Cubo. Então a gente tem uma estrutura, tem a nossa mesinha lá e tudo mais. Só que a gente queria ter essa coisa assim de, pô, como que eu conecto o tempo todo as pessoas? E como que é a minha agenda, né? Assim, basicamente a minha agenda, ela é tomar café com o empreendedor, almoçar com o empreendedor, tomar café da tarde com o empreendedor e ir para happy hour e jantar com o empreendedor. Então, assim, eu estar dentro de um ambiente que forneça isso facilita muito a minha vida. Então, quando eu vi a oportunidade, eu falei assim, pô, não, cola lá no Serena. Ah, o que é o Serena? Não, o Serena é meu espaço, vai lá, não sei o quê. Aí lá é um espaço de evento. Então, a gente começou a fazer os eventos e vários eventos lá dentro, vira um ativo até social, assim. Uhum. Por exemplo, assim, hoje muita gente me manda mensagem, pô, cara, queria fazer um evento lá, como que faz? Cara, usa lá. Então, assim, semana passada, por exemplo, a Microsoft, a pessoa de startup da Microsoft, a Michelle, uma pessoa super, super legal, me ajudou no Vale do Silício, colocou a gente num programa legal lá. Aí ela falou assim, a gente tá fazendo uma corrida aqui entre os... Ela é de descendência oriental, entre os descendentes de famílias orientais dentro da Microsoft. E a gente queria usar o Serena. Pode usar o Serena para isso? Então, assim, olha que coisa incrível que você pode ter ali como um ativo e utilizar. Então, o Serena virou parte de uma estratégia de relacionamento, de construção de comunidade, de conectar pessoas. E isso vai naturalmente. Se eu tô lá, eu vejo duas pessoas que eu conheço, que elas não se conhecem, na mesma hora eu paro. Você vai. Conhece o cara ali? Não sei o quê, É muito doido isso, porque vai virando um lugar de conexão. Assim, já tive restaurante? Não. Sei administrar restaurante? Não. Tem margem alta? Cara, sendo honesto, não. Só que me gera esse valor. Por exemplo, a Cursor, que é uma das maiores... A minha empresa hoje é avaliada em 30 bi de dólar, acabou de levantar 2 bi de dólar de investimento, queria fazer o primeiro evento deles no Brasil. Aonde que foi? No Serena. Então, quando você tem esse ativo, você começa a utilizar ele. Então, assim, quanto vale ser o espaço de um evento, do primeiro evento deles no Brasil? Vale muito. Então isso pra gente acaba sendo legal. Estratégia pro futuro? Não sei, eu tenho várias dúvidas, sabe? Eu acordo todos os dias e falo, cara, mas como que eu faço para fechar a conta aqui? Porque é caro, né? É custo fixo, você trabalha com uma mão de obra muito diferente. Então, assim, é muito diferente contratar um dev, que no meu caso é muito fácil, formei 50 mil, então assim, eu consigo contratar um dev no WhatsApp aqui. Agora, eu tenho que aprender a contratar uma pessoa de atendimento para um restaurante. Eu coloquei 2 pessoas para gerenciar lá dentro, mas tem que colocar alguém para gerenciar. É complexo, mas ao mesmo tempo, eu tô aprendendo muito. Então, eu como empreendedor, eu acredito muito, até pelo fato de eu ser uma pessoa, eu me considero não óbvio. Então, assim, eu não sou um empreendedor óbvio, assim, as pessoas não olhavam e falavam assim, pô, você tem uma cara de empreendedor, você tem um jeito de empreendedor. Então, a minha carreira inteira, ela não tem nada óbvio, assim, foi totalmente não óbvio. E eu tomei isso como uma verdade. Então, assim, vários movimentos que eu faço, como esse do Serena, do tipo assim, quando eu falo, cara, comprei um restaurante, os caras falam, você comprou um restaurante? O quê? Você é um VC e tal. Em 2021... eu nem falei na apresentação, mas eu comprei parte de um time de esportes. Eu queria que você contasse um pouco, cara, como é que foi esse rolê da Los Grandes? Cara, a gente... Mesma coisa, cara, eu acredito muito que você estar nos lugares certos, falando com as pessoas certas e atento, vai te trazer oportunidades que você não imagina. Muitas dessas oportunidades são ruídos, distrações, vão mais te atrapalhar do que ajudar. Muitas delas vão ser coisas incríveis. Acho que todas elas têm potencial de ensinar alguma coisa. Você aprende errando ou acertando.
E por incrível que pareça, você aprende mais errando. A Los Grandes, cara, foi assim. A gente... um dia, um amigo me falou, pô, tem um cara, tal, influenciador, ele tem um time de games, e ele tem... Na época tinha um infoproduto para ensinar a galera a jogar melhor. E ele tem um produto de educação, ele quer falar com você por causa da Rocket City. Porque a Rocket City já era grande, a maior parte dos gamers também viram programadores. Aí eu falei, legal, marca aí, vamos bater um papo com esse cara. Quando eu cheguei lá, assim, eu não sabia quem era o cara. Tipo, o nome dele é o Gato, né? Assim, eu lembro que eu fui no Uber assistindo um vídeo do YouTube para descobrir quem que era o cara. Só que ele tinha 10 milhões de seguidores. Sim. Então, assim, quando eu cheguei na casa dele, foi super legal, assim, porque eu sentei na mesa, cheguei pra uma reunião, a reunião era 11 da manhã, sei lá. Aí sentei, chegou, beleza, a gente vai lá acordar ele. Aí os caras foram acordar ele. Aí veio ele de pijama, assim, e tal, ele sentou na mesa, olhou pra mim e falou assim, você também era pobre, começou do zero? Eu falei, sim. Aí ele, gostei de você, tal. Começando a conversar, no final do primeiro dia, ele falou, cara, você não quer ser meu sócio? Porque eu não sou um empresário, assim, eu sou um influenciador, criei esse negócio aqui e tal. Naquela hora eu olhei e falei assim, cara, que negócio diferente. E aí eu fui lá e entrei, enfim, muitos aprendizados, uma indústria muito bagunçada, a indústria derreteu, um monte de time quebrou. A gente tá lá, tamo bem, funciona. Aí eu vi a necessidade de trazer investidores, trouxe investidores, trouxe outros sócios, né? Hoje a Los Grandes tem 4 sócios. Hoje eu sou conselheiro lá. A gente comprou um outro time também, né? Comprou a MBR agora dentro da estrutura. Então a gente está criando uma holding. É um dos negócios que eu dedico muito pouco tempo. Muito do que está acontecendo hoje lá não é mérito meu, mas eu fiz a base. Eu fiz a base disso e por ter feito a base, hoje a gente está colhendo alguns resultados. Mas eu sempre tive esse olhar. Eu lembro que quando eu fiz o primeiro hackathon da Xiaomi, que nem era Xiaomi ainda, na época era fábrica de software, eu tinha um amigo que ele também tinha fábrica de software, eu lembro que ele comentou, não sei se foi no Instagram, no Facebook e tal, ele comentou algo do tipo assim, cuidado aí com as distrações, não sei o que, tal. Porque naquela época ir pro hackathon não fazia sentido, não era algo óbvio, etc. Só que mudou minha vida. A Los Grandes, de alguma forma, também mudou minha vida. E o Serena, que é um negócio super novo, tem menos de um ano, cara, o aprendizado que eu tenho de tocar um negócio que não tem nada a ver com startup, com tecnologia, também muda a minha vida. Então você tá aberto para essas coisas não óbvias que surgem é algo assim muito, muito importante. Assim, eu sempre vi isso como algo positivo. Então tudo que surge assim, que eu consigo encaixar, cara, eu não tenho muito filtro. Eu falo, cara, por que não? Deixa eu... Vou tentar entender esse negócio, vou tentar ajudar. Eu acho que isso é muito da minha personalidade. Várias vezes isso é ruim, porque você cria problemas, mas acho que o empreendedor tem que ter uma habilidade de criar problemas e resolver problemas. Então, assim, você aprende, você vai desenvolvendo, você vai crescendo com isso. Então, é mais ou menos por aí. Show. Guizão, estamos caminhando para os nossos últimos... né? Reta final, últimos 5 minutos. E passou rápido, hein? Passou rápido demais, hein? Também esse cara aqui é um Bastante. monstro da tecnologia, cara. Vamos fazer aquelas perguntinhas padrão que você fez pra mim lá? Cara, pior que eu nem preparei um bate-bola, mas não, vamos fazer um bate-bola. Vamos fazer um bate-bola com ele aqui. Vamos? Vai lá. Bora. Cara, eu não sei nem... A gente falou de tanta coisa, mas assim, de todos os negócios, qual que foi o mais desafiador da tua carreira, velho? Eu acho que esse é um... Cara, depende muito, assim, né? Tipo assim, se eu fosse falar de todos os negócios, o que eu mais cresci como empreendedor foi a Xiaomi, porque um dia eu estava fazendo site para uma empresa XPTO da vida, no outro dia eu estava trabalhando com as maiores empresas do Brasil. Então isso me desenvolveu muito. Eu tive que ter muita resiliência, porque o Hackathon ele era um produto muito caro. Então, assim, eu vendi um projeto de 300 mil e aí eu ficava feliz e triste, porque eu ia ter que pagar isso para os fornecedores e receber com 150 dias, que é o que o mercado pratica. E naquela época não tinha muito que conversa bonita. Você quer atender a Uber? Atenda a Uber. Você banca tudo e recebe deles quando eles conseguirem pagar. Então a gente teve que ter muita resiliência para aprender a lidar com isso, aprender a vender essas vendas complexas, né? São projetos caros, projetos que envolvem
muitas partes das empresas. Então, eu acho que lá teve muitos desafios. Eu acho que, tipo, a Rocket foi um desafio também muito interessante, porque, assim, você sair de um ambiente que você tem ali 8, 10 pessoas, aí de repente você tem 100 pessoas ali trabalhando abaixo da estrutura, é algo que, pô, eu certamente não estava preparado e fui me preparando e aprendendo na medida que isso foi acontecendo. A Los Grandes, cara, foi muito desafiador, porque a gente entrou no momento que a indústria desabou e aí, cara, do nada a gente virou uma dívida. Tipo assim, a Los Grandes chegou a ficar quase 6 milhões negativos, perdemos... Assim, a gente tinha Lojas Americanas como patrocinador e a Bitso. O Bitcoin derreteu, Lojas Americanas quebrou e a gente tinha feito uma compra de uma vaga do League of Legends de 10 milhões de reais. Foi no momento que vocês entraram no LoL como... Não, eu liguei para as duas marcas, eu liguei para Americanas, para Americanas. Surgiu uma oportunidade da gente comprar a vaga do Flamengo no LoL. Vocês estão com a gente? Estamos, vamos renovar, vamos aumentar o valor do patrocínio. Beleza. Bitso, vamos lá, ó, surgiu a oportunidade. Não, vamos embora, tal, não sei o quê. Cara, compramos, pagamos a entrada, assumimos, entramos no campeonato, derreteu tudo. Derreteu. Então, tipo assim, isso foi assim, foram dias muito difíceis, assim, de lidar com isso, de entender, tem impactos até hoje, assim, coisas assim que eu preciso ir organizando. Eu trouxe vários investidores para Los Grandes, então muitos desses investidores hoje, por exemplo, entraram no momento que o negócio caiu, e aí como que você chega para o investidor falando, então, tudo que eu te falei de previsão deu tudo errado. Então, tipo assim, a gente teve que ter muita resiliência para lidar com tudo isso. E criou uma casca ali, né, então? Bastante. Foi bastante. Parte do processo. Bastante. Aí, cara. Ainda mais assim, na Los Grandes que você tinha ali uma torcida de 10 milhões de pessoas te xingando ainda. Então, você com todos esses problemas e o cara xingando porque o time perdeu. Pois é. Eu falei pro Léo, meu sócio, falei, Léo, eu vou entrevistar o Terron. Ele falou, da Los Grandes? Eu falei, pergunta se pro ano que vem o time vai estar lá no CBLOL. Eu falei, caramba. Cara, estamos numa briga, cara. Dizem que talvez sim. A gente tá no... E aconteceu tudo isso, né? Aí cara, ano passado a gente fez todo um planejamento. O campeonato mudou completamente e perdeu a vaga. Né? Uhum. A gente tinha contratado o BRTT. Tipo, o BRTT é tipo o Cristiano Ronaldo. Ele é o cara do Só que ele é aposentado. Ele tava aposentado, a gente desaposentou o cara. Trouxeram o cara. Fez um contrato de 3 anos com ele. No segundo mês o campeonato mudou e a gente perdeu a vaga. Não tinha mais vaga pra jogar. Então, tipo assim, essas coisas acontecem. Né? Tipo assim, não é... É super... Cara, a gente levou lá... Assim, eu lembro que o primeiro split dentro do League of Legends, a gente perdeu... Era de 18 partidas, a gente perdeu acho que 16 ou 17. E eu ia às 17 vezes eu fui no jogo e eu voltava na van com o time, assim. O que você fala com um time que perdeu 16 partidas seguidas? Eu não tinha o que falar, tá ligado? E aí, assim, era muito complexo. Doideira. Mas, assim, muito aprendizado. Acho que a Los Grandes... aprendi gestão de crise na Los Grandes, sabe? Tipo assim, qualquer coisa que eu comentava virava matéria, sabe? Tipo, várias vezes, matéria no Globo Esporte, não sei o quê, e aí eu tinha que lidar com isso. Lidar com influenciador é super difícil, né? Então tem todo um trabalho. Muito aprendizado, assim. Então, mas, assim, cara, todos os negócios têm seus desafios. Eu acho que se você está empreendendo e isso não te força a evoluir todos os dias, a lidar com desafios novos todos os dias, você tá no negócio errado, sabe? Cara, vamos ter que marcar uma segunda rodada, hein? Vai ter que ter. Vamos marcar uma segunda rodada, normalmente cara. Eu ganho o prêmio de podcast mais... Todos os podcasts que eu vou, meu episódio é o mais longo. Vai ser o mais assistido que eu tenho certeza. Cara, do ponto de vista do Fila de Negócios, indo pro encerramento aqui, do ponto de vista do Fila de Negócios, Gui, quero agradecer a FIA pela parceria. Pouco tempo que a gente se conhece, mas já deu uma sintonia legal, você e o Luizão. Foi uma coisa inédita que a gente vai fazer aqui, Terron, que a gente vai lançar o podcast nos 2 canais simultaneamente, muito legal. Terron, te agradeço pela visita, você tem uma agenda super complicada, veio até aqui, obrigado pela parceria, pelos ensinamentos aí, sei que muita gente, os empreendedores que da nossa comunidade, Fila de Clientes, aprenderam muito com você hoje, viu? Obrigado aí, galera. Com certeza, eu agradeço muito, agradeço a Fila de Clientes, agradeço a FIA também, foi muito legal fazer esse episódio aqui, de casa nova, ambiente diferente,
E esses minutos finais, como é que o pessoal encontra o Fila de Clientes, como é que encontra o Terron, a New Hack aí nas redes? Fila de Clientes, digitou Fila de Clientes na internet, vai achar YouTube, vai achar Instagram, vai achar todas as mídias sociais do Fila de Clientes. Meu Rodrigo Terron em todas as redes sociais, New Hack também em todas as redes sociais. E, enfim, eu uso muito Instagram, LinkedIn, uso Twitter. Acho que dentro da New Hack, LinkedIn e Instagram são os principais. A gente tem YouTube também, a gente tem ali alguns conteúdos. Acho que vale a pena se conectar e, enfim, quem gostou, quiser mandar feedback, interagir, tiver dúvida, estou à disposição de vocês. É isso aí. Fechou então, galera. Obrigado pela sua audiência. Vamos marcar um próximo, né? Com certeza precisamos. Nos vemos nos próximos capítulos aí. Muito obrigado. Um abraço. Valeu, galera.